Muito bem, já estamos ao vivo hoje com mais uma live do nosso Círculo Terapêutico. E hoje com a Heloísa Pires, que é terapeuta emocional. Ela ajuda mulheres que se sentem tristes, sobrecarregadas, ansiosas, a viverem com mais leveza através de uma terapia emocional que vai na raiz do problema. E hoje, como vocês já viram, o tema é: você tenta controlar suas emoções, mas continua presa. Por quê? E aí eu te pergunto, Heloísa, muitas mulheres, inclusive, que estão assistindo agora ou que vão assistir depois, elas tentam ser fortes o tempo todo. Elas engolem o choro no trabalho, elas sorriem quando elas querem gritar, elas tentam controlar as emoções, mas elas continuam presas e exaustas. Por que tentar controlar não funciona? Boa noite, Márcia. Prazer estar aqui com você, falando desse tema tão especial, né? Tão importante para todas nós, né? Então, essa questão das emoções, elas são assim bem interessante a gente entender, porque muitas mulheres hoje em dia estão nesse lema de controlar as suas emoções, se ficam frustradas, porque na verdade elas não estão controlando, porque elas estão reprimindo. Elas tentam ali o controle e acaba que perde o controle daquilo ali. E aquilo ali vai se acumulando dentro delas. E eu gosto de falar que é como se fosse uma panela de pressão. Muitas mulheres estão aí a ponto de explodir e nem sabem por quê, né? Carregando tantas dores, tantas coisas que têm incomodado, e elas às vezes não têm nem com quem conversar, com quem falar, né? Então, essa é um assunto muito importante da gente tratar aqui hoje com essas mulheres, né? Com certeza, nossa, muito boa essa referência aí da panela de pressão, porque eu imaginei, quando você disse, eu imaginei que é como se ela fosse colocando alguma situação que acontece na panela de pressão e vai dando aquela pressão. Aí mais uma coisa acontece, ela coloca lá e vai até que explode, né? Que Porque ninguém explode. aguenta. Entendi. Exatamente. E no final, às vezes, elas nem sabem o porquê aconteceu aquilo, né? É verdade, é verdade, é. E viver assim, de fato, você fica exausta, né? Sem saber por que você está explodindo tanto, tão exausta. Faz todo sentido. E quando a gente reprime muito para dar conta de tudo, que é a tal da Mulher Maravilha, né? Que dá conta de tudo, essa conta chega no corpo físico, não é? Então, como que essa prisão emocional ela costuma se manifestar fisicamente nas mulheres que você atende aí no dia a dia? Então, temos as doenças psicossomáticas, né? Que é muitas vezes o corpo está falando o que não conseguiu resolver ali no emocional, na mente, nas emoções, na alma. E aí, quando chega para o corpo, é uma forma do corpo gritar para a pessoa olhar para aquilo, né? Então, eu atendo muitas mulheres com sintomas de enxaquecas fortes, dores no estômago, tosse incontroláveis, porque elas estão passando por uma situação ali tão séria no seu lado emocional que elas não conseguem resolver, e aí o corpo começa a gritar para ela olhar para aquilo. Só que muitas não entendem isso. Então, às vezes, elas vêm conversar comigo, nossa, mas eu nem sabia, eu nem pensava sobre isso. Eu atendi recentemente uma pessoa que estava com uma tosse constante. Quando ela foi analisar, foi uma situação que ela viveu com a mãe dela, que ela não conseguiu digerir, então ela ficava com aquela tosse incomodando. Então, quando ela compreendeu, entendeu, a tosse foi embora. Né? Então, são Nossa, coisas que precisam ser analisadas. faz muito, muito, muito sentido. Então, por exemplo,
Se eu tô com uma indigestão, se eu tô com problemas digestivos, gástricos, isso pode ser como eu não tá conseguindo digerir uma situação que está acontecendo, eu não estou conseguindo literalmente engolir, descer, digerir aquela situação, é mais ou menos isso que o corpo Com fala? certeza, isso mesmo. O corpo fala, né? Inclusive tem até um livro sobre isso, né? Que o nosso corpo fala. Então, quando chega no corpo, é porque já passou ali pela alma, pelas emoções, não foram vistas, e é uma forma do corpo falar: olha, dá uma atenção para isso, olhe para isso, né? Então Faz faz assim todo sentido. muito, muito mesmo. Isso faz muito sentido. Então, a gente está falando aí então da mulher que fica prisioneira dessas emoções, prisioneira desse controle. Então, o que significa na prática, no dia a dia, ser prisioneira das emoções? É quando a pessoa perde o poder de escolha, né? Ela não tem mais aquela decisão, ela só vai reagindo às coisas que ela vai vivendo, né? Então, por exemplo, ela passa ali uma situação no trabalho que ela recebe uma crítica e ela fica desconfortável com aquilo, e aquilo entra dentro do coração dela e ela fica remoendo aquilo ali o dia todo, né? Vai para casa, não dá uma atenção especial, não olha para aquilo ali com carinho, porque aquilo ali vai trazendo um desconforto, e ela chega em casa e ela acaba descontando na primeira pessoa que ela vê, né? Ou no esposo, ou no filho, né? Então, assim, ela passa a ser controlada ali por aquelas emoções. Tá, ficou bem claro, ficou. Porque como ela não tem conhecimento, ela acha que ela tem controle, mas na verdade é o contrário, pelo que eu entendi. Então, na verdade, ela acaba só reagindo, só deixando a emoção controlar, ou seja, ela tenta controlar aquela emoção porque é o chefe dela que falou alguma coisa que desagradou, mas aí ela chega em casa, porque ela não tem esse controle emocional, aí ela chega em casa e desconta no marido, no filho. Tá, entendi. Exatamente. Então, ela passa o controle ali para outra pessoa, de uma certa forma, né? Porque ela se conectou ali com algo que mexeu com ela, ali do passado, que muitas vezes ela nem sabe que está carregando aquilo ali, né? Vai remoendo aquilo, não olha para aquilo e explode de uma hora para outra. Entendi, muito bem. Então, você falou um pouquinho antes que o gatilho é atual. Isso, essas situações que acontecem, que dá esse gatilho e ela explode e tal. Então, o gatilho é atual, mas a raiz é antiga. Então, foi o que você falou mais ou menos agora. Como o nosso passado ele influencia nas reações desproporcionais que a gente tem, que nós temos aí hoje? Então, nós nos conectamos com essas dores do passado, né? Então, a gente vive uma situação atual, e não entende ali porque se conecta com alguma dor que está escondida e que não foi olhada, né? Então, É e mais ou aí, menos. Ah, entendi. Desculpa, é que veio uma coisa na minha cabeça de um exemplo de uma cliente de uma mulher que ela teve um pai autoritário. É mais ou menos isso? Ela teve o pai autoritário que criticava ela quando ela era criança, é mais ou menos isso? exatamente. E aí ela se conecta com aquela dor ali, ela vai para o trabalho, o chefe autoritário que ela tem, libera ali para ela uma palavra e que conecta com aquela dor que ela tinha lá do passado, do pai. E aí gera um desconforto, gera uma raiva incontrolável e que ela não sabe lidar com isso, né? Então, as feridas, muitas vezes, que a pessoa carrega, ela está de encontro ali com as emoções do passado. Só essas situações do presente, então, só faz ela. É literalmente mesmo um gatilho só para levar ela para o passado, de uma situação não resolvida lá do passado, mas de verdade é que ela nem sabia, ou ela nem sabe que ela tem essas emoções, isso tudo mal resolvido dentro dela, né? Ela não, Exato. ainda não Por veio isso, pro. Uhum.
Por isso que é necessário, né, a pessoa buscar esse autoconhecimento, esse olhar para si, para ela Uhum. poder compreender. Muitas vezes o que ela está vivendo hoje está relacionado às feridas que ela teve lá no passado, na infância. Né? Então, enquanto a pessoa não entende essa raiz desse problema, ela vai continuar brigando com o espelho, né? Porque ela não vai compreender aquilo ali. Muitas vezes o outro é só um reflexo da dor que ela está sentindo. Muito bem, ficou bem claro. E essa frase que você falou foi bem marcante. Eu achei muito pertinente e faz mesmo a gente pensar. Muito, muito boa. De que se a gente não entende a raiz, é como se a gente estivesse olhando o espelho. Muito bom. Então, e quando a mulher ela percebe que ela vive nesse automático emocional, engole tudo e depois explode, costuma vir aí uma onda terrível de culpa. Como que ela pode lidar com isso? Então, essa questão é justamente o que a gente falou, né? Ela buscar essa ajuda, né? Esse autoconhecimento, esse olhar para dentro, esse olhar para si, porque isso que está acontecendo não é à toa, não é do nada, nada é do nada, tem uma raiz. Então a pessoa precisa compreender isso, né? Porque se ela deixar ali a culpa paralisar, ela não consegue se transformar, não consegue uma mudança satisfatória. Né? Então, ela Uhum. não pode permitir que isso aconteça. E uma das formas é justamente o processo terapêutico, né? Que a gente fala aqui que é muito necessário, porque esse processo vai ajudar a pessoa a olhar para dentro, se conhecer. Eu concordo plenamente com essa colocação. Acho de fato que a terapia é indispensável para o autoconhecimento, para quem está querendo se conhecer. Eu acho realmente que a terapia é maravilhosa. Então, tem uma coisa muito interessante no seu método que eu conheço, o seu método, que é a diferença entre emoção e sentimento. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente? Porque entender isso muda tudo. Sim, sim, porque o que que acontece? A emoção, ela é física, né? Ela é automática. Se você tem por exemplo, falar em público, eu era uma pessoa que tinha esse medo de falar em público, né? Então eu me Uhum. conectava muito com essa dor, assim, com esse medo. Por quê? Eu ouvia muito ali na minha infância o cala a boca, né? Calada que você está errada, né? Então aquilo ali foi gerando aquele medo dentro de mim, né? Então essa emoção é o que o corpo sente no automático. O sentimento já é a forma como eu sinto essa Hum. emoção. O sentimento ele é uma interpretação individual. Então, o medo que eu sinto não é o mesmo medo que você sente. Cada um sente a emoção de uma forma. Então, quando eu entendo isso, isso faz total sentido, porque eu não posso generalizar. Né? Então, por exemplo, durante muito tempo eu carregava esse medo de falar em público, eu sentia esse medo, por quê? O que que me conectava com essa dor? Eu não vou abrir a boca porque eu não sei o que vou falar, eu não sei, porque mesmo falando eu estou errada. Então, isso, quando eu entendi, compreendi isso e olhei para isso, eu me libertei. Né? Falei, não, peraí, eu sei, eu posso falar. Eu tenho essa liberdade de me expressar. Eu sei o que eu estou falando. Então, a emoção, ela é no corpo, ela é física, ela é automática. Mas o sentimento é a forma que eu interpreto essa emoção. Entendi. Então, o problema não é sentir, né? Raiva, tristeza, isso é natural. O problema é quando o problema então é a intensidade. É quando você fica nesse sentimento muito tempo, você fica contando aquela historinha para você mesma.
ah, eu não posso, eu não sou capaz, se eu me colocar aí, eu vou ser julgada, ou se eu tenho que fazer, eu só vou fazer se ficar perfeito. Então, entendi. Não, o problema não é sentir, então, essas emoções. O problema é quando fica muito intenso. É isso, quando começa a controlar. Em vez de você controlar, acaba te controlando, né? Exatamente, porque as emoções, elas são necessárias para nós. Todas elas. E não existe emoção ruim ou emoção boa. Não existe. Cada emoção tem uma função. As emoções, elas têm uma função. Agora, o que eu não posso me permitir é ficar ali naquele sentimento sem entender o que ela está querendo me dizer. Então, por exemplo, a emoção da tristeza, ela vem como uma forma de reflexão, de um olhar para dentro. O que essa tristeza está querendo me dizer? Agora, quando eu não compreendo isso, quando eu fico ali sem entender a função daquela tristeza na minha vida, para ir para uma depressão é um passo, é um caminho muito curto. Né? O medo, qual que é a função do medo? A função do medo é sobrevivência. Mas até que ponto eu vou me permitir paralisar pelo medo? Quantas pessoas perdem oportunidades pelo medo? Eu mesma já me perdi várias oportunidades na vida por causa de medo. Então, ele perde a função ali, naquele momento, quando eu me deixo me envolver por aquilo ali. E aí, o envolvimento está ligado à minha interpretação. E muitas vezes, essa interpretação está ligada à infância. Como um contexto que foi criado para mim ali, foi contado ali para mim, diante de cada emoção. Entendi. Nossa, ficou bem clara essa explicação. Eu acho que todo mundo conseguiu se identificar com isso, porque eu acho que em algum nível todo mundo já passou por essa situação de ter medo de falar em público, seja pelo motivo que for, medo de julgamento, aí é onde você vai para a terapia para entender o porquê é que você tem esse medo, por que é que você procrastina tanto uma coisa que você quer muito fazer, ou por que você não consegue dar o próximo passo em direção ao que você quer, o seu objetivo que você deseja, porque então tem uma emoção que ficou lá atrás, você ficou, alguma coisa fez você, e é isso que a terapia te ajuda, né? Ela te ajuda a encontrar lá atrás, quando foi a primeira vez que você teve esse sentimento, você tentou se expressar e alguém mandou você calar a boca, você tentou pedir alguma coisa, ou se expressar em alguma, ou sofrer humilhação, né? Às vezes, infelizmente, a gente vê muitos casos de pessoas, de crianças, adultos hoje, mas que foram crianças. Tá escutando? Acho que eu fechei meu microfone um pouquinho, Agora, né? agora sim. Foi. Acontece, mas é isso Normal. mesmo. Mas é isso mesmo. Então, isso que você falou fez todo o sentido, e sempre faz todo o sentido, porque às vezes a gente acha, não é, Lu, que realmente isso que a gente é hoje como adulta é o que é como a gente é, tem que ser assim. Não tem que ser assim, né? A gente pode melhorar, a gente pode curar, não pode? Exatamente. Então, assim, todas as nossas atitudes estão relacionadas a alguma coisa que a gente viveu lá no passado. Então, por isso que é importante a gente trazer isso para a consciência. Quando a gente vai compreendendo isso, a gente vai tendo ação diante da vida e não uma reação. Eu paro de apenas reagir, eu começo a agir, eu começo a ter uma ação, um movimento. Né? Então, muitas vezes a gente deixa assim, se controlar ali para aquelas emoções que a gente não está compreendendo e vai perdendo exatamente o controle.
Então quer dizer que por você querer controlar demais, porque pelo que eu entendi, então, quando você tenta controlar demais, é porque você já sentiu que você está perdendo o controle e não sabe por quê. Então aí você tenta controlar demais, que acaba acontecendo o contrário. As suas emoções acabam te controlando, os seus sentimentos também acabam te controlando. Muito bem. Exatamente, exatamente. E é importante a gente frisar aqui, Márcia, que muitas vezes essas questões estão ligadas lá na infância. Na Uhum. raiz, muitas das vezes, está na infância, né? De uma criança que não foi ouvida, de uma criança que não foi deixar ela ser criança ali mesmo, né? Foi Uhum. muitas vezes mal interpretada, ferida, né? Então, por exemplo, eu vivia situações, às vezes, com o meu filho de 15 anos, que era como se fosse duas crianças brigando, né? Então, eu acredito que muitas mães com adolescentes, às vezes, passam por situações, não, mas ele não me escuta, ele não me. Eu tenho que gritar. Muitas vezes eu me pegava gritando com o meu filho, para ele me ouvir. Né? Então, quando eu entendi que isso estava relacionado a uma dor emocional do meu passado, onde que eu não era ouvida, né? Eu queria falar e eu não era ouvida. Então, quando eu falava com o meu filho adolescente e ele não me ouvia, isso me conectava com uma ferida na minha infância, na minha dor. E aí era como se eu deixasse aquela criança ali gritar, falar com ele para ele me ouvir. Então, quando eu compreendi isso, a história mudou. Eu tenho certeza que faz muito sentido, faz muito sentido. Eu acho que muita mãe que vai assistir essa live, está assistindo ou vai assistir, vai se identificar com isso, porque pelo menos eu me identifiquei com isso, que é verdade. Quando você não entende um sentimento, uma emoção que você está sentindo, você acaba mesmo agindo como aquela criança, aonde ficou congelada aquela emoção, na idade que for que ficou congelada aquela emoção, ou aquele sentimento, é a mesma idade que você vai agir quando você tem o gatilho. Inconscientemente, claro, porque ninguém quer brigar com o filho, ninguém quer levantar a voz para o filho, ou enfim. Mas enquanto a gente não faz as pazes, enquanto a gente não olha a raiz, não vai para terapia para ajudar a ter um guia, para dar o caminho, ou pelo menos dar a lanterna para a gente iluminar o caminho para voltar e curar, realmente fica difícil. Por isso que o autoconhecimento na terapia é indispensável. Muito bem. Exatamente. E aí, só acrescentando, quando eu compreendi isso, eu passei a ter uma atitude diferente. Uhum. E mesmo quando a gente compreende, às vezes a gente leva um período para poder colocar em ação, né? Em Uhum. colocar em prática. Então eu falava com ele assim, ó, vai para lá, deixa eu sozinha, deixa eu resolver aqui comigo mesmo. Eu não estou em condições de conversar com você agora. Então, isso faz parte tudo do autoconhecimento. Né? Eu Uhum. sabia que se eu falasse com ele naquele momento, ia virar briga, ia virar discussão e não ia resolver nada. Né? Então, eu falava, me dá um tempo, deixa eu pensar aqui, deixa eu refletir, deixa eu me acalmar. Né? Então, ou seja, era um movimento ali da raiva, querendo ali me dominar, mas o segredo é o quê? É eu governar sobre ela. Né? Eu colocar ela em movimento, mas eu tendo a ação. Muito bem, em vez de deixar ela te dominar, você, porque isso só ia fazer a tua panela de pressão explodir, se você tentasse colocar para debaixo do tapete, você, não, é isso mesmo, é isso. Muito bem, se tentar controlar, então, é reprimir, qual que é, então, Heloísa, o verdadeiro caminho? Como a gente pode assumir o governo na hora que essa emoção, que a gente estava falando agora há pouco, na hora que essa emoção forte bate? Você já deu um exemplo aí maravilhoso, mas tem alguma coisa mais que a gente pode fazer? Então, o segredo é justamente esse.
é a gente governar sobre as nossas emoções. Porque aí, a partir do momento que eu governo, eu ajo, eu domino elas. Né? Então, esse é o segredo, é eu não me deixar ser controlada. Então, quando eu chegava ali para o meu filho e falava com ele, olha, me dá um tempo, eu não quero conversar com você agora, eu estava governando em cima daquela emoção. Mas antes eu precisei compreender o que eu estava sentindo. Né? Eu parei ali e assim, e por isso que a gente foca tanto nesse autoconhecimento, porque só é possível a partir do momento que eu me conheço. Né? Então, porque aí eu me conecto lá com aquela dor, eu sei que aquilo ali não tá legal, que se eu deixar, eu vou entrar no automático, e aí depois vem o arrependimento, vem a culpa, como a gente conversou. Nossa, mas para que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Né? Mas na verdade era uma dor que estava sobressaindo sobre mim, que eu não estava compreendendo. Então, a partir do momento que a gente compreende, a gente governa. Então, isso que é necessário, esse autoconhecimento para que gere esse governo sobre a nossa vida. Então é como se você, agora que você tem o autoconhecimento, a pessoa então deu início ao seu processo terapêutico, agora ela tem então o autoconhecimento, ela tem esse entendimento, então é como se ela agora então, agora ela consegue então direcionar essa energia, né? Em vez de ela deixar se dominar por esse sentimento, por essa energia, ela consegue falar não. Vou colocar, ela consegue direcionar para onde ela, porque ela se percebe agora, né? Ela entende, ela se percebe, ela tem o autoconhecimento de falar assim, não, pera, calma, vamos respirar, porque daqui não vai sair nada bom. Eu já sei, não, já entendi que se eu continuar não vai dar bom. Então para, sai, respira. Se for um outro caso, se é entre casal, entre amigos, que for, sai, dá uma volta no quarteirão, respira, vai tomar uma água. É fácil? Não. Precisa de treino, precisa de você fazer do autoconhecimento, claro, mas é bem como você falou um pouquinho antes, tem um processo. Então, exatamente. Nesse processo é que você vai treinando e vai conseguindo direcionar essa energia, né? Exatamente. Muito bom, ficou excelente. Então, no dia a dia agora, quais são algumas ferramentas práticas? A gente já deu aqui agora até algumas, né? Mas tem mais alguma ferramenta prática para proteger a nossa emoção dessas rasteiras aí que a gente. Porque como que a gente pode parar de absorver tudo isso? Então, é a gente entender que se trata da gente, né? Então, às vezes, por exemplo, tá tudo dentro de nós, né? Então, às vezes, o outro é só um reflexo. Então, se a gente pega, por exemplo, lá o chefe, né, que liberou uma resposta com grosseria, né? Aquilo ali se trata dele, a pessoa é daquela forma, né? Cada um com seus problemas, cada um com as suas feridas, cada um com as suas interpretações próprias, né? Então ali o chefe às vezes estava ali num tumulto, numa cobrança também dos superiores, né? Dando um exemplo para a gente compreender, mas se trata dele. Então ele vem com uma grosseria, com uma resposta desconfortável ali, e só que aquilo ali gera uma conexão, como a gente falou antes, com uma dor que a pessoa carregava lá no passado. Então, mas se trata então de quem? De mim, né? Então eu não posso esperar isso do outro, no sentido que o outro me trate bem, esperar, não, a gente deve aprender a viver de uma forma sem esperar nada do outro, para que a gente vai blindando. Né? Que se eu começo a blindar o meu emocional, o que o outro faz, é claro que isso requer treinamento, né? Não é fácil, mas é possível, né? Eu olhar o outro com a dor também que ele carrega.
E olha, muito. Então a gente precisa fazer o quê? Alinhar as expectativas. Por exemplo, a gente não pode esperar do outro o que ele não tem para dar. Então não tem como esperar, por exemplo, de um parceiro, de um chefe, do outro que não teve aquele carinho, não teve o jeito carinhoso de falar, ele não teve isso. Então não tem como a pessoa dar o que ela não recebeu. Então a gente tem de fato que alinhar as expectativas. A gente às vezes projeta muito no outro uma coisa que ele nem tem para dar para gente. Às vezes a gente espera de um chefe que seja paciente, carinhoso, ou que saiba acolher e tal, mas às vezes ele nem tem, ele não teve isso, então não tem como ele dar. É baixar as expectativas, alinhar, na verdade, as expectativas, mais ou menos isso, né? Exatamente. Né? E a gente está falando aqui do chefe, mas a gente pode trazer para filhos, para maridos, né? É você entender que cada um carrega a sua dor e cada um está sendo ali influenciado pelo que sente, pela emoção, pelas histórias que viveu, né? Então, não esperar nada do outro, não ter expectativa, não gerar aquela expectativa interna. E aí você vai se blindando, você vai se protegendo É legal a gente. emocionalmente. Claro, isso. É legal, de repente, a gente. Um passo que de repente a pessoa pode dar é ela, por ela já, a gente está imaginando que ela já tenha então um certo autoconhecimento, é se acolher sem julgamento e parar. De repente, alguém falou alguma coisa para você e deu aquela raiva, mas aquela raiva que você quase não está conseguindo lidar com essa raiva. Então é parar. É fácil? Não. Tem treinamento? Tem. Então para e respira e pergunta o que fez eu sentir essa raiva tão grande? Foi o que aconteceu? Foi o bastante para eu estar sentindo essa raiva? Porque às vezes não foi. Como a gente vem falando desde o começo da live, às vezes não é aquilo que aconteceu, aquele momento que aconteceu aquilo, né? Aquela raiva que deu, não veio só daquilo que aconteceu. Dá para, se você parar, se autoanalisar, dá para perceber que essa raiva não veio só disso, ela tá vindo de algum outro lugar, né? Se questionar, não é mais ou menos Exatamente. isso? Se autoanalisar, parar e falar por Exatamente. quê, né? Tem uma Será que é isso raiz. mesmo? Uhum. Da onde que tá vindo isso, né? Mais ou Sempre menos. tem uma raiz, né? E É. outra coisa também que a gente pode ter como ferramenta é aprender a falar o não, né? Porque às vezes a gente vai absorvendo aquilo tudo ali, vai pegando tudo e não consegue dizer um não, né? E eu não preciso ser grossa para falar o não. Eu posso ser educada, né? Me colocando ali em primeiro lugar, né? Sem gerar desconforto no outro. Então, Eu isso acho são. que desculpa te interromper, mas eu acho que isso vem da maturidade, né? Do amadurecer, esse Exato, estar confortável. Bom, vem do amadurecer, independente da idade, vem do amadurecer que você pode conseguir também, se você não conseguir sozinha, a terapia ajuda muito a você a ter essa maturidade de finalmente estar confortável com quem você é, né? Em dizer os exatamente, nãos. exatamente. É o caminho para se amar, né? Tá tudo bem se amar, né, Luísa? Tá tudo bem gostar de quem a gente é, É né? Não tem problema, necessário, né? né? É necessário amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, antes do próximo tem eu, né? E até mesmo para me conseguir amar o próximo, eu preciso me amar primeiro. Né? Eu preciso estar Muito bem. cheia desse amor por mim para que eu possa transbordar no outro. Né? Então, isso é necessário, esse autoconhecimento, para que eu não fique aquela pessoa ferida, deprimida, receosa com tudo me machuca.
né? E isso a pessoa vai ali absorvendo aquelas emoções sem se conhecer, sem se amar, e passa até mesmo a culpar o outro, né? O outro não faz por mim, o outro não me valoriza. Ela deixa, a gente já viu bastante essa metáfora, não é metáfora, mas a do volante do carro da tua vida. Quem é que está dirigindo o volante do carro da tua vida? É você? Ou você está lá na calçada esperando e vendo o carro passar? Alguém governando a tua vida, alguém dirigindo a tua vida, você entregou a tua vida para os outros. Então, enquanto a gente não entender a autorresponsabilidade, aliás, o poder que é ter autorresponsabilidade, a perspectiva muda, porque muita gente acha que a autorresponsabilidade é muito peso, ai, é muito difícil, agora então eu que tenho que lidar com tudo, não posso mais agora culpar ninguém, não posso culpar meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, agora é tudo eu. Ah, tá. Não, é por uma outra perspectiva, é pela a perspectiva de que você tem um poder imenso na mão, sabendo que tá bom, minha vida chegou aonde ela tá, porque eu tenho responsabilidade nisso? Tenho, eu entendi. Doeu, doeu. Mas daqui para frente eu entendi que eu tenho o poder de ter o controle da minha vida. Agora ela vai para onde eu quiser, porque quem dirige o carro da minha Exato, vida sou eu, né? exato, porque é aquela metáfora que a gente ouve também. Eu não posso mudar o que o outro me fez, né? Mas eu posso dar um novo significado para aquilo. O que que eu vou fazer com aquilo que o outro me fez a partir de agora, né? E aí eu Essa eu passo gosto. a controlar, a governar, né? Sobre essas emoções. Essa eu gosto muito, essa eu gosto bastante. Heloísa, então nós crescemos ouvindo que a gente precisa engolir o choro e aí por diante. Então, muitas mulheres elas acham que chorar, demonstrar cansaço, até mesmo pedir ajuda é um atestado de fraqueza. Então, como é que a gente pode desconstruir essa ideia de que chorar é fraqueza, de que engolir, de que pedir ajuda é fraqueza, de falar que está cansada é fraqueza? Como que a gente pode desconstruir isso? Com a terapia. Pronto, fechou. Acabou a live, é isso, obrigada. Ai, sério, porque assim, terapia é vida, né? Porque isso é algo que coloca pra gente um peso muito grande, né? Que se você pedir ajuda, você é fraca, né? Se você chorar, você é fraca. E isso é só um peso que foi colocado nas nossas costas, né? E a gente precisa ter essa verdade dentro de nós, que não é bem assim, né? Eu posso mostrar vulnerabilidade, eu posso mostrar para o outro quem eu sou, sem, pelo contrário, sem parecer que isso é fraqueza, pelo contrário, a partir do momento que eu mostro quem eu sou, eu estou mostrando ser forte de uma certa forma, Exatamente. né? Exata, é isso mesmo, porque fingir que uma coisa não dói enquanto ela está doendo consome, aliás, mais energia do que se você consome uma energia absurda, muito mais. Você economiza muito mais energia se você só falar assim, tá, tô triste hoje, tô triste. E aí fazer auto-reflexão, fazer auto-análise. Por que eu tô triste? Porque às vezes também é só uma coisa que aconteceu no seu dia mesmo. Poxa, você tinha programado Exatamente. ir para a praia e aí começou a chover. Poxa vida. Foi por água abaixo. Tá, tô frustrada. Tá tudo bem. Em vez de você colocar um sorriso e falar assim, ai, está chovendo, então vá. Se você ficou frustrada, tá tudo bem assumir as suas emoções, tanto negativa quanto positiva, porque aí você gasta menos energia do que ter que fazer aquela volta toda, suprimir aquela emoção para quê? Aí vem a autoanálise para agradar o outro? É para Isso. suprir a necessidade de uma outra pessoa, de uma emoção de uma outra pessoa? O que que é, né? A vulnerabilidade, ela não é fraqueza, ela é coragem,
É como você falou mesmo, é isso. A vulnerabilidade é coragem, é você. Só que ela vem do autoconhecimento. É só você saber Exato. quem você é. Não é o copo emocional, não tem que estar cheio. É só a hora que ele está Transbordando, cheio. né? O É isso. conhecimento liberta, né? Então, eu falo que quando as mulheres descobrirem isso verdadeiramente, que o conhecimento liberta, que ela pode ser quem ela é, sem ter medo de parecer fraca, isso é lindo, né? Isso É é muito libertador lindo. mesmo. É libertador. Uhum. É, muito bem. Então, a gente já falou sobre não absorver o julgamento dos outros, porque o que é do outro, o que é nosso, mas quando a pior juíza somos nós, e aí? Quando tá aqui, ó, a pior juíza tá aqui dentro da nossa cabeça, aquela vozinha que fica lá, você deveria ter feito melhor, você é uma péssima mãe, você é uma péssima profissional. Como que a gente pode lidar com essa autocobrança? Isso aí é necessário esse autoconhecimento total, né? Porque quando eu passava essas situações com o meu filho, e eu já estava ali naquele processo de querer mudar essa história, e eu não conseguia, aí eu ia para a culpa. Nossa, eu sou uma péssima mãe. Nossa, eu tenho estudado tanto e não tenho conseguido. Nossa, que exemplo que eu vou dar? O que que eu vou falar? Então, assim, esse é um caminho muito fino para a gente ir para essa culpa. Mas eu preciso entender que até a culpa, ela tem uma função, né? Ela me leva para a autorresponsabilidade. Então, eu preciso fazer esse caminho da autorresponsabilidade e mostrar para mim, não, peraí, eu errei aqui, mas eu vou fazer de novo. Eu estou em busca desse aperfeiçoamento. Eu estou em busca dessa transformação. Eu estou em busca, então, assim, é não se paralisar com essas acusações mentais, porque essa vozinha vai vir mesmo. Mas é eu olhar para ela e dar um direcionamento. Não, peraí, não é bem assim que é, não é bem assim que funciona, não. Eu estou aqui buscando esse conhecer, buscando essas informações, buscando fazer diferente. Uma hora vai acontecer, uma hora vai dar certo. Então é a gente ter autocompaixão, né? É ter compaixão Exato. por a gente mesmo. Porque pensa, Luísa, eu não falaria assim como amiga, do jeito que eu falo comigo, do jeito que eu falava comigo na minha cabeça, eu nunca falaria com uma amiga próxima minha chegar e falar, olha, poxa vida, briguei com meu filho, falei alto, falei o que não devia, xinguei até o marido, que você ia fazer assim? Ai, não acredito que você fez isso. Ai, que péssima mãe, que péssima De esposa. novo, De novo. Eu nunca falei. O que eu falei? Vem cá, toma o meu ombro. Chora, pode falar, pode desabafar. Tá tudo bem. Tenta de novo. Tenta um outro jeito, então. Não é assim que a gente ia falar com uma amiga? Então, por que a exato. gente tem que ser tão carrasca, tão julgar tanto assim? Se auto-julgar, né? Então, a compaixão que a gente tem pelo outro, ter pela gente também, né? A gente merece também. Exato, é o amor próprio, É, né? O amar a si, né? Em é, primeiro lugar. é isso, é isso. Muito bem, muito bem. Então, você mencionou aí algumas vezes que as nossas feridas elas têm uma raiz no passado. Então, inevitavelmente, quando a gente olha para trás, a gente encontra pessoas que machucaram a gente bastante. A gente até mencionou isso. Qual que é o lugar do perdão nesse processo de liberação, desculpa, de libertação emocional? O perdão, ele é, um caso assim, libertador para a gente, né? A Uhum. gente não vai
perdoar por causa do outro, a gente vai perdoar por causa da gente mesmo. E às vezes tem coisas assim que, se a gente for analisar, são imperdoáveis, digamos assim. Mas é aquilo que a gente conversou. Muitas vezes o outro fez por causa da história dele também, das feridas dele, dos sentimentos que ele carregava. E aí, quando a gente entende o contexto, a gente consegue liberar isso com mais facilidade. Claro que isso é um caminho a percorrer, né? Um caminho que a gente trilha, né? Trazer isso para a superfície, esse entendimento sobre o perdão. Porque quando eu entendo que o perdão é mais sobre mim, para me tornar livre, o perdão me faz livre. Não é para o outro se sentir livre, é para mim ser livre. E isso faz toda a diferença na nossa vida. É como se a gente... porque exatamente isso que você falou. Perdoar não quer dizer, nunca quis dizer que você tem que conviver com aquela pessoa, que você tem que estar no mesmo convívio que aquela pessoa. Não tem nada a ver com isso, né? A gente perdoa ali, mesmo é para nós, e eu acho que é isso também que pega bastante, pelo menos eu vejo isso bastante acontecer. A pessoa ter dificuldade em perdoar, porque o que ela acha do perdão? Ela acha que o perdão é ela ter que voltar a conviver com aquela pessoa que abusou dela, que maltratou, enfim, que machucou ela. Não, então agora se eu perdoar, eu vou ter que conviver? Eu vou ter que voltar a ter aquela pessoa na minha vida? Não, não precisa. Você pode perder. E, aliás, você não precisa nem falar para ela o perdão. Falar, eu te perdoo. Não. Na terapia, a gente sabe que tem várias técnicas para você perdoar e se libertar daquilo que você está carregando. É como você acha, então, que se você der o perdão, a pessoa vai esquecer o que ela fez com você? Às vezes ela nem lembra o que ela fez com você. Quem está lembrando é você, quem está se machucando. Às vezes, aquele dizer que fala que você toma uma colher de veneno esperando que o outro morra. Então, enquanto você não perdoa, você fica remoendo aquilo, vai junto. É como se fosse uma âncora, né? Puxando você para baixo. Às vezes você quer se libertar daquilo, mas, gente, então o perdão, ele é só para você, se você quiser. Ele é só, você tem esse poder, ele está no teu controle, então perdoa, se liberta, se livra daquilo tudo, deixa para trás, deixa sumir, né? Exato. Porque às vezes só está faltando isso, ou isso é mais um passo para você conseguir subir um degrau de evolução, de autoconhecimento, né? Começar a liberar essas amarras, como a gente falou. Exato, exatamente. É um caminho a percorrer. É isso. Muito bem, Heloísa. Chegamos ao fim, então, da nossa live maravilhosa. Nem passou tão rápido. Já. Mais um. Quero bis. Muito bem. Vai ter. Vão ter outras lives, com certeza. Mas, e aí, quem está te assistindo agora, quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois, como que as pessoas, onde que elas te encontram? Como elas entram em contato com você? Então, elas podem entrar em contato pelo Instagram, né, que é @HeloísaTerapeuta-Emocional, ou pelo meu canal do YouTube, que é Heloísa Terapeuta. Heloísa com H e S. Muito bem. Eu deixei também aí, tá na legenda, o Instagram da Heloísa. Quem quiser aí, por favor, se inscreva no canal dela, acompanhe. Ela tem vários conteúdos interessantíssimos no Instagram, no YouTube. Meu também. Quem quiser pode seguir, pode entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer enorme ajudar vocês, guiar vocês a esse caminho do autoconhecimento, esse caminho do amadurecer emocional, não é isso? Isso mesmo. Muito obrigada, foi assim, uma delícia. Eu que agradeço. Foi muito bom, muito gratidão. bom. Foi Eu uma que agradeço. honra. E continuem aí, porque
vão ter várias outras lives, inclusive a Heloísa aí daqui a pouco está fazendo outra live e todas as outras terapeutas do Círculo Terapêutico também vão estar aí, tá bom? Muito bem, um beijo, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão assistir, mas obrigada. Ficamos por aqui. Obrigada a todos. Tchau.